Então, eu já conheci o Brasil Paralelo antes deles começarem com a plataforma, com o aplicativo próprio, né? Eu conheci já do canal do YouTube por causa de podcasts e documentários, que eu sempre gostei muito. E eu não... Nessa parte mais política, eu sempre gosto de ver algumas visões diferentes, porque, na minha opinião, é muito fácil a gente pegar e só assistir vídeos com quais a gente concorda. Eu só estou reafirmando uma opinião que eu já tenho. Então, acho que o interessante da Brasil Paralelo é que eles trazem assuntos polêmicos de visões diferentes e que te tiram da sua zona de conforto. Então, esse seria um dos podcasts que eu botaria na questão da minha zona de conforto, que serviu muito para reafirmar algumas opiniões que eu já tinha. Por exemplo, nessa questão de como começou a ser visto um novo culto, né? Porque se a gente falar de uma pessoa culta, você olha para ela, o que a gente vai ver? Uma pessoa que geralmente fala mais de uma língua, uma pessoa que tem capacidade de discursar, de conversar sobre vários assuntos. Não precisa ser profundamente, mas superficialmente ele sabe falar sobre vários assuntos. E não só coisas como é a vida de uma pessoa, de outra, porque isso é assunto banal, né? Então, como um filósofo disse, pessoas inteligentes falam sobre pensamentos. Então, eu acho que uma pessoa culta, ela consegue conversar sobre pensamentos, sobre discutir uma ideia. E eu achei muito interessante nessa questão de como que eles veem a pessoa culta. Uma pessoa que é a partir da década de 70, né, eles começaram a ver que uma pessoa culta, eles mudaram esse parâmetro para uma pessoa que é formada numa faculdade e mora em uma grande metrópole. Tá, mas isso não quer dizer muita coisa. E aí, a partir disso, eles definiram o quê? Que a nova norma culta seria textos jornalísticos e tecnicistas. Mas os dois, como Noelle e a Bia falaram, são textos completamente denotativos. E outra coisa, quando a gente está falando de culta, de norma culta, a gente tem que ver quem criou a língua. E como eu além de ser professor de inglês e português, né, eu gosto de me classificar como linguista. Que eu gosto muito de estudar as línguas. Então, como que as línguas se formam? Você tem uma gama de pessoas que falam daquele jeito, né? Por exemplo, vou pegar o exemplo de Shakespeare, né? Na Inglaterra, os documentos oficiais eram em latim, mas só que as pessoas falavam em uma língua que não era nada parecida com o latim. Só que todos os documentos oficiais eram em latim. Então, Shakespeare decidiu escrever como as peças dele, em inglês. E a partir de Shakespeare foi criada a língua inglesa. Então, eu vou ler um texto de um jornalista, né, normal. O que ele vai ter de novo ali para mim? Nada. O que ele vai trazer de arte para mim? Nada. Mas o Shakespeare criou. Então, por que eu não vou beber da fonte? Por que eu não vou buscar o especial? A mesma coisa a língua portuguesa. Machado de Assis criou o PTBR, né? Na linguagem coloquial, Machado de Assis criou o PTBR, porque a gente chama garoto de garoto. Os portugueses chamam de gádio. Então, quem que criou isso? Machado de Assis. Então, eu tenho que estudar os clássicos, eu tenho que conhecer o clássico para eu poder lapidar a minha língua. Para que a minha língua não seja uma pedra, mas um diamante. Eu acredito que hoje no mundo nada seja regional, tudo é globalizado. Uma informação, essa nossa conversa aqui, daqui a 5 minutos pode estar na Austrália. Fácil. Então nada do que a gente faça é regional, tudo é em âmbito mundial. E até nisso, né, como a Bia falou, que é extremamente essencial o inglês hoje em dia. Como que a gente vai se comunicar com todo mundo? Em inglês. Então isso é rapidamente levado para outros países, né? Então isso é uma coisa mundial. E eu consigo ver isso muito na questão musical. Você pegava antigamente as músicas
conta o número de palavras diferentes usado numa música da década de 80, 70 e o número de palavras que é usado numa música hoje em dia. Não só em português, em qualquer língua. Você vai notar uma diferença enorme. Eu não estou falando nem de faroeste caboclo, não. Estou falando de músicas de 4 minutos. Tá? Você vai ver que o número de palavras usadas naquela letra diminuiu exponencialmente. O SEC é uma escola que incentiva que a gente trabalhe a língua de forma polida, né? Então eu posso trabalhar dentro da minha sala de aula a língua portuguesa na normativa culta, posso trabalhar da mesma forma também da língua inglesa, também de forma polida. E exatamente como a Noelle e a Bia falaram, trazendo textos de clássicos, de grandes escritores, não só clássico. O clássico, ele não é coisa antiga. Existe o clássico atual. Por quê? O que é o clássico? É aquilo que eu vou ler hoje e daqui a 200 anos vai ter alguém lendo. E daqui a 500 anos vai ter alguém lendo. E ele vai ser comentado daqui a 600 anos, daqui a um milênio. Isso é o clássico. Agora, uma coisa que eu escutei ou li agora e amanhã, depois de amanhã, eu já não sei mais o que é. Por exemplo, desculpa, alguém vai se lembrar da MC Pipoquinha daqui a 10 anos? Agora, Raul Seixas já morreu tem quanto tempo? Então a gente sabe, isso é definição de clássico. Então eu tenho que mostrar isso para os meus alunos. O que é importante, resgatar esses nomes, os grandes poetas, os grandes escritores, para eles terem a noção de que tem que escrever daquela maneira, porque é assim que você se faz para ser lembrado. Eu sou um leitor ficcionado, eu adoro ler, e eu acho que é muito importante eles... Por que ler tal livro? Trazer até mesmo um podcast para discutir um livro que seja... Porque uma pessoa que vai assistir aquilo ali vai querer ler aqueles livros. E então, primeira coisa, eu acho que é nessa parte literária. Uma coisa, assim, eu acho que seria basicamente isso, porque uma coisa que eles já fazem, né? Tem uma aula de um curso inteiro de gramática excelente no Brasil Paralelo. Então, todos os professores de língua portuguesa podem usar aquilo ali como base de estudo. Eu acho fantástico aquele curso. Eu, inclusive, já assisti vários vídeos deles. Então, mas eu acho que é bem na parte de literatura mesmo. Poderia ter mais coisas ainda. Bom, eu só queria, né, falar isso. Leiam porque é importante, é extremamente prazeroso, e a leitura, ela é como um músculo, né? Eu comecei a ler hoje, vai ser pesado, a carga vai fazer doer. Amanhã ele já está mais leve, depois da manhã ele já está bem mais leve, daqui a um ano eu estou sentindo prazer. Lógico que a literatura você não vai precisar de um ano para ter prazer. Às vezes, na primeira página, você já vai sentir o prazer. Então, leiam, porque é extremamente gratificante e prazeroso.